Olá, olá, seja bem-vindo você, meu amigo, minha amiga, ao podcast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, uma honra receber aqui você na nossa edição de número 64, que já é a quarta edição do ConteCast. Um prazer a gente voltando aí após a data FIFA de março, após um mês aí dos nossos últimos podcasts, nossos últimos ConteCasts, fazendo a repercussão de todos os jogos. E agora começando nossa preparação, nosso esquenta para o que vem em junho. Em junho, além de eliminatórias, tem Copa América, tem Eurocopa, a gente vai fazer muito conteúdo para vocês. E aqui já é um exemplo disso. A gente já está começando essa trajetória. Então, já peço para você seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Também se inscrever aqui no Spotify, no YouTube, onde você estiver escutando esse podcast, acompanhando, dar o like, comentar, enfim, compartilhar com seus amigos, se inscrever, deixar seu feedback, participar da interação conosco e, se possível, nos ajudar financeiramente. apoia.se/ConteVerde. Com R$10 por mês, você ajuda a gente a se manter, a fazer um projeto cada vez melhor. Ao meu lado hoje, para essa grande entrevista que a gente tem aqui no podcast, eu chamo Vitor Gama, nosso amigo lá do Maldito Futebol Clube, Maldito FC. Vitor, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Uma honra ter você aqui conosco mais uma vez. Muito obrigado, Gabriel, pelo convite. Uma entrevista bem bacana, né? Uma troca de ideia que a gente vai poder, bem bacana, ter aí com o Zago, né? Então, só agradecer. Vez ou outra a gente está aqui, né? Então, fico sempre feliz com o convite, com a oportunidade. E para quem não conhece, a gente está lá no Maldito FC. A gente faz também... a gente não trata com tanta análise o futebol de seleções, mas a gente sempre chama para uma resenha, faz uma conversa bacana. Então, quem não conhece, convido a conhecer. E é isso, vamos embora. Obrigado aí mais uma vez. A seriedade é depositada em outros assuntos por lá. E, como o Vitor já adiantou, a gente está aqui hoje tendo a honra, o prazer de receber... Opa, caiu, mas ele voltou aqui. Receber Antônio Carlos Zago, treinador da seleção da Bolívia, brasileiro, mais um treinador brasileiro que passa aqui pelo nosso podcast. Uma honra, um prazer estar aqui. Zago, seja bem-vindo. Obrigado por atender o nosso convite, obrigado por estar aqui nesse bate-papo. Eu que agradeço o convite, é um prazer participar. Só para deixar, antes de a gente começar o papo, queria agradecer ao Dudu Nobre e ao Leandro Stein, que eles não puderam estar aqui hoje por motivos pessoais. Hoje é aniversário, inclusive, que a gente está gravando, 30 de abril, aniversário de Vinícius do Prado, Dudu Nobre, nosso Vinícius Sudaca. Então, parabéns, um forte abraço. Eles nos ajudaram a fazer o roteiro dessa entrevista. Então, um forte abraço, um agradecimento especial também a eles. Eu queria, para a gente começar esse papo, que você falasse um pouco dessa transição. A gente sabe que é muito diferente você estar num clube e você estar numa seleção. O último trabalho seu como treinador de futebol foi aqui no Coritiba, aqui no Brasil. Eu queria que você falasse como que foi esse intervalo, desde a sua saída do Coxa até assumir a seleção da Bolívia. Como que apareceu esse projeto para você? Se era algo que você vislumbrava trabalhar numa seleção, como que foi esse processo aí nesse tempo, no meio do ano passado? Bom, eu acredito que o sonho de qualquer treinador é treinar uma seleção, independente se seja uma seleção que nos últimos anos não tenha tido uma grande participação nas eliminatórias, Copa América, e faz 30 anos praticamente que não classifica para uma Copa do Mundo. E desde a minha saída do Curitiba foi muito rápido, praticamente um mês, eu já estava... 2 meses, 2 meses eu já tive o convite para dirigir a seleção boliviana. Esse convite se deu também pelo trabalho que eu tinha feito aqui antes no Bolívar, né, no qual eu acabei ganhando títulos, e apareceu essa oportunidade, bem diferente do que se faz em um clube, e a gente vem procurando trabalhar e tentar melhorar as coisas aqui dentro da Federação Boliviana e para o bem do futebol boliviano também. Estava mutado, desculpa. Uma dúvida que eu andei refletindo aqui, como você disse, né, a Bolívia ela não tem passado por bons momentos dentro de campo, né, não consegue a classificação há praticamente 30 anos para uma Copa do Mundo. Então, como é que você sentiu a percepção em relação ao seu trabalho, em relação a esse novo técnico da seleção boliviana? O Gabriel pode me corrigir, você pode me corrigir também. Acho que é o primeiro brasileiro treinando a seleção da Bolívia, né, na história. Então, como você sentiu essa percepção tanto da torcida, né, dos torcedores, óbvio que muito influenciado pelo seu trabalho no próprio Bolívia, mas também dos jornais, dos canais de comunicação, como que isso talvez tenha
tenha te motivado, algumas diferenças que você tem encontrado em relação a isso, principalmente de como a gente enxerga o futebol aqui no Brasil também. Bom, o convite praticamente apareceu em cima daquilo que eu tinha feito, né, no futebol boliviano, experiências também que eu tive em clubes do exterior, no Brasil. Acho que isso aí contribuiu bastante, né? A aceitação foi muito grande por parte dos torcedores, da própria imprensa, em cima do bom trabalho que eu fiz. Então, é lógico que o que eu tinha feito aqui contribuiu bastante. É um trabalho difícil, não é um trabalho fácil. De novo, eu acabei aceitando por ser a minha primeira experiência também em uma seleção, por ter um desafio pela frente, que há 30 anos praticamente que a seleção, que a Bolívia não consegue um lugar em uma Copa do Mundo. Então a gente vem trabalhando. Conseguimos a primeira vitória nas eliminatórias o ano passado. Esse ano fizemos 2 amistosos na Argélia, contra a Argélia e a Albânia. Perdemos para a Argélia no finalzinho do jogo. Fizemos um grande jogo contra uma seleção que praticamente a maioria dos jogadores, ou todos os jogadores que estavam em campo, jogam em grandes clubes do futebol europeu. E depois uma vitória contra a Albânia por 1-0, no qual trouxe uma nova motivação, não só para os jogadores, como para o povo aqui da Bolívia também. Zago, você falou aí de algumas dificuldades, né, com a seleção, que a gente sabe, até mesmo questões técnicas e tudo mais, mas eu queria falar sobre a questão, acho que interna, né? A gente acompanhou aqui do Brasil que em alguns momentos a gente viu momentos de crise dentro da federação, né, até mesmo um pouco de divisão na questão de La Paz, Santa Cruz de la Sierra. Queria saber se isso influencia no seu trabalho, se isso, vamos dizer, está mais resolvido, como que isso, você estando na Bolívia novamente, enxerga essas questões de organização que até pouco tempo atrás passavam por algumas crises, se isso de alguma forma melhorou, como que isso afeta o seu trabalho na seleção? Não, como aconteceu dentro da CBF também, né, alguns meses atrás. Então, onde às vezes tem política, está sempre sujeito a alguns problemas, né? E aqui na Federação Boliviana não é diferente. O mais importante é que a gente, em algumas conversas com os jogadores, a gente pede para que os jogadores se isentem desses problemas, né? Aconteceu, né, nos 2 últimos amistosos que nós tivemos, praticamente eu não vi que nada tenha prejudicado o rendimento, a motivação, o espírito dos jogadores, a confiança, né? Porque aqui na Bolívia o que falta, principalmente para os jogadores, é confiança. A Bolívia sempre teve bons jogadores tecnicamente e a gente vem trabalhando muito em cima dessa autoestima, de passar confiança para os jogadores. Isso aí vem melhorando. Fizemos um bom pré-olímpico também, né? Fizemos um bom pré-olímpico e nos 2 últimos amistosos a gente viu que melhoramos também em termos de ter mais confiança, de acreditar um pouco mais no trabalho e os problemas que houveram aqui dentro da federação, a gente procurou deixar de lado. Todos os problemas políticos a gente tenta deixar de lado e pensar só no futebol. É interessante porque aqui no Brasil a gente consegue, Brasil não, né? Futebol de clubes de modo geral, a gente consegue ver essa interferência política mais facilmente por conta do dia a dia, né? Ter sempre muitos jornalistas cobrindo, né? Os jogos duas vezes por semana, então a gente consegue enxergar quando uma situação interna tá muito ruim naquele clube e afeta diretamente no campo também. E aí, como as seleções, elas jogam menos, né? Comparado aos clubes, óbvio, durante um ano, além de todo esse trabalho de conhecimento do futebol desse país, dos atletas desse país, você também acha que você tem esse dever de talvez tirar um pouco essa pressão dessa política da federação, como ocorreu aqui no Brasil agora, como você bem citou. Você acha que, além disso tudo também, um técnico para gerir uma seleção, ele tem que estar um pouco mais preparado, porque diferente de clubes, né, a interferência política numa federação ela costuma ter
uma dimensão muito grande. E, querendo ou não, a seleção é o principal palco para aqueles jogadores, né, que vão atuar por conta das outras equipes, das competições também. Então, como é que você avalia esse trabalho de aspecto mental mesmo do grupo, que vai se encontrar uma vez a cada 2, 3 meses mais ou menos, e como isso afeta ou não dentro de campo? Eu acho que isso aí é dever do treinador também, né? A gente procura trabalhar isso com os jogadores, mesmo não estando em contato com os jogadores constantemente, mas por telefone, procurando conversar, saber como que está um determinado jogador, e tentando isentar os jogadores de todos esses problemas, né? Às vezes a gente acaba ficando um pouco mais nervoso com uma ou outra situação, mas isso aí também faz parte da profissão. Eu acho que o importante é você saber da responsabilidade que você tem. Praticamente você leva um país nas costas, né? E queira ou não queira, mesmo se tratando de Bolívia, o torcedor pensa no próximo Mundial. Isso aí é normal na cabeça do torcedor e tem que ser assim também na cabeça dos jogadores, na cabeça da comissão técnica, como nós estamos fazendo, né? E, de novo, tentando passar confiança para os jogadores, né? Praticamente até o ano passado, nós saímos aqui da Bolívia para ir jogar fora, a gente já ia praticamente perdendo, já saía daqui perdendo de 2-3-0. Então, a gente procurou mudar isso aí, até em relação à imprensa também, em tentar passar um otimismo para os torcedores em geral, né? E isso aí vem ajudando, isso aí melhorou. De novo, para mim, o jogador boliviano sempre teve uma técnica apurada. Eu lembro de 20 anos atrás que Bolívia praticamente estava na frente da Venezuela, talvez na frente de um Equador também, e agora foi superado por esses países, né? Eu costumo até brincar que a Venezuela, 20 anos atrás, era beisebol e mulher bonita, né? Então, a gente foi superado por isso e agora a gente está correndo atrás do tempo perdido também. Ô Zago, até aproveitando que você falou desse desejo do país, eu queria saber como que é isso, como que essa pressão de 30 anos, né, sem ao Mundial, como que pesa isso, né, nessa questão de cobrança, de torcida, de imprensa, e se isso aumentou, né, não sei se você tinha um pouco dessa noção quando estava no Bolívia, mas se isso aumentou com o aumento de vagas, né, porque se antes era, vamos dizer assim, algo muito difícil, porque só iam 4 e um para eliminatória, agora, né, tem essa questão que vão 6 e um para repescagem, né, na eliminatória, perdão. E tanto que a gente, até mesmo quando a gente falou sobre isso aqui no Ponte Verde no ano passado, a gente faz um parâmetro que metade das seleções sul-americanas já trocaram de treinador, né? Você, por exemplo, é um exemplo disso. Você chega já depois de 4 rodadas eliminatórias, aí você tem o Brasil, você tem o Peru, né? Você tem outras seleções que já fizeram trocas, o Chile, né? O Paraguai também, que foi outra seleção, foi a primeira, inclusive. Como você vê que há uma pressão maior por ter esse aumento no número de vagas e como que é isso somado com a questão dos 30 anos fora de uma Copa do Mundo? Bom, é uma pena que, assim, os 4 primeiros jogos eu não estava aqui. Estava outro treinador. Mas, ao mesmo tempo, é bom também porque aconteceu e eu vim trabalhar, né? Então, a gente tem que olhar pelos dois lados, né? Porque se ele não tivesse perdido, ele estaria no cargo e eu não estaria praticamente na seleção boliviana. Então, assim, foram 4 jogos, né? Foram 4 derrotas e 2 derrotas em La Paz, que é onde a gente procura fazer a diferença quando joga na altura, né? Isso aí não é surpresa para ninguém. Então, a gente está correndo atrás, a gente está procurando melhorar, né? Buscar alguns pontos fora de casa agora nas próximas eliminatórias para tentar suprir o que nós perdemos em casa, né? Depois da minha chegada, a gente ganhou do Peru em casa, perdemos para o Uruguai fora, que era... se sempre vai com a intenção de ganhar, mas jogamos ali contra, na minha opinião, a melhor seleção da América do Sul hoje, que vem jogando um grande futebol, até o final do ano estava jogando muito bem, esse ano acabou tendo uns tropeços, mas assim, a gente saiu atrás e agora tem que correr para tentar recuperar. E o torcedor aposta muito na recuperação, né? Principalmente
quando se joga aqui na Bolívia. Aproveitar, né, Meu microfone tá mudo? Aqui apareceu que tava, mas não, né? Melhorou. Aproveitar um pouquinho esse gancho, né, da altitude, até porque é um tema que seria um erro gigantesco nosso da gente não abordar, mas uma dúvida que me veio é porque recentemente, né, principalmente com os jogos de Grêmio, Flamengo, o Fluminense também jogou altitude, Botafogo, enfim, é muito complicado um clube se preparar fisicamente para atuar na altitude, né, seja 1.000, 2.000, 3.000 metros, por conta do calendário, tem jogos brasileiros, as finais dos estaduais que influenciam também nesses jogos de Libertadores, Sul-Americana. Eu queria, por exemplo, o Renato Gaúcho no Grêmio, ele tomou a atitude de levar só os meninos da base, porque estava exatamente no jogo entre as duas finais do Gauchão. O Tite com o Flamengo poupou 6 jogadores, né, por conta de possíveis fadigas. Com a sua experiência de a vida inteira tendo que passar por esse percalço de ter que subir para jogar, e agora nesses últimos anos de carreira, entendendo melhor como usar isso a favor do seu time, né, principalmente na seleção, como que seria a melhor estratégia possível, podendo imaginar que um clube tenha essa disponibilidade de tempo, se tem alguma coisa que já que é uma situação que não tem como mudar, né, porque seria injusto também o futebol da Bolívia, como é que você enxerga que outros clubes de outros países poderiam se portar para melhorar a performance na Bolívia? Bom, das equipes que vêm de fora é impossível, né? Só se praticamente ficarem aqui mais de 20 dias, que é a adaptação que eu precisei quando eu morei em La Paz, que as pessoas que chegam em La Paz precisam, 20, 25 dias, um mês, aí você acaba se adaptando, mas antes é muito difícil, tem estudo, tem não sei o quê, mas não tem como jogar contra a altitude, só se você jogar com um balão de oxigênio nas costas, aí você vai se adaptar. O que eu acho que o que aconteceu nas eliminatórias passadas e com alguns clubes que vieram aqui há 3 anos atrás, praticamente, que não acontecia dos brasileiros perderem tanto como perderam agora nos últimos jogos. Vir com a equipe titular. Eu acredito muito... Por exemplo, a seleção brasileira veio aqui nas eliminatórias passadas, veio com o time titular e ganhou de 3-4-0, porque, queira ou não queira, a qualidade técnica faz a diferença ainda, mesmo na altura. Não é que você vai morrer também, não entendeu? Não é que você não pode dar um pique. Você pode dar pique, pode fazer tudo. O duro é na hora da recuperação, mas você recupera também. Você demora um pouco mais, mas você acaba recuperando. Não sei, não é uma crítica, mas eu acredito que se Flamengo viesse aqui com uma equipe titular, Palmeiras o ano passado, o Grêmio também, eu acredito que teria saído daqui com um resultado melhor e não estaria correndo atrás de pontos agora contra as outras equipes. Então, na minha opinião, foi assim, um erro talvez de estratégia, de planejamento. Eu não sei o que aconteceu com os jogadores, se foram poupados porque já estavam cansados, estavam perto de terem algumas lesões, mas assim, principalmente os clubes brasileiros e os outros clubes também. Se vierem aqui com a equipe principal, eu acredito que mesmo jogando contra a altura, mesmo cansando um pouco mais, tem condições de sair daqui com um resultado positivo. Esse jogo que o Zago falou foi 4-0 para o Brasil, foi em 2021, foi o encerramento das eliminatórias, gol do Paquetá, Bruno Guimarães e 2 do Richarlison, um Googlezinho aqui enquanto ele falava. E até é curioso, eu me recordo que no primeiro jogo das eliminatórias, a Bolívia, ainda com o Gustavo Costas, que era o treinador, jogou contra o Brasil no Mangueirão, e eu lembro que o repórter, eu não me lembro qual era o repórter da Globo que estava fazendo a cobertura, ele até citou que a estratégia, vamos dizer assim, a Federação Boliviana, né, tinha isso, vamos dizer, interno, que era os jogos fora, se conseguir roubar ponto, ótimo, mas o foco era ganhar em casa, para conseguir, se ganhasse os jogos em casa, conseguir a pontuação necessária para ir para a Copa do Mundo, né? Já perdeu 2 jogos, aí precisa correr atrás de outras partidas.
Mas eu queria perguntar, Zago, porque a Bolívia é uma seleção que tem muitos jogadores locais, né? Fiz até a soma dessa última convocação para os jogos que aconteceram na Argélia. São 19 atletas, deixa eu pegar aqui que eu tenho certinho, que eu não estou achando agora. Isso, 19 atletas que atuam na Bolívia. Eu queria saber se, por exemplo, óbvio, quando você vai jogar um amistoso fora, né, como foi a questão de você jogar na África, a altitude não faz diferença, né? Mas, por exemplo, jogo de eliminatória, você acha que você tendo os atletas, né, que atuam na Bolívia, que atuam com altitude, é um diferencial? Até mesmo, por exemplo, se você tivesse uma parte que passasse a maior parte do tempo na Europa, por exemplo, para readaptar eles, como que seria isso? E também o contra, né, de você ter tão poucos atletas que atuam em outros cenários, né? Você tem aí, na última convocação, tinha alguns jogadores que jogam no Brasil, né, apenas 3 na Europa, tem um na LDU. Como que você vê os prós e os contras de você ter a maioria do elenco atuando na Bolívia e também ter essa, vamos dizer assim, essa fragilidade de não ter tantos atletas num nível técnico mais alto? Bom, tem um outro lado também, que quando os jogadores que jogam na altura, que estão adaptados à altura, descem para jogar no baixo também, você acaba perdendo potência. Se você tiver um jogo 3 dias depois, a tua força não é a mesma, né, que você tem na altura. Então, você precisa de 7, 10 dias aí de recuperação. Tem um estudo que fala sobre isso, né? Na última convocação, se eu não estou esquecendo, acho que foram 13 jogadores que jogavam no alto, praticamente 14 que nós levamos para a Argélia. Aí foi um que joga na Ponte, um que joga na LDU, um que joga na Suíça, outro que joga na Rússia e um que joga no Barcelona B também. Foram 5 estrangeiros e o resto de jogadores que jogam aqui em Santa Cruz, em Cochabamba também, que tem uma altura. Então, a gente vive esse problema aqui dentro da Bolívia também, né? As equipes de La Paz, às vezes, mesmo tendo um orçamento maior do que as equipes de Santa Cruz, às vezes, quando vai jogar em Tarija, que são a nível do mar, acaba tendo uma certa dificuldade, como as equipes de Santa Cruz que vão jogar a La Paz também acabam sentindo. O nosso planejamento para o futuro é de você ter, quando jogar aqui na Bolívia, de você ter o maior número de jogadores possível que jogam em La Paz. Esse é o nosso pensamento. Porque os jogadores que vêm de fora demora para se adaptar. E uns se adaptam mais rápido, né? Outros praticamente nem conseguem se adaptarem. Mas, assim, é esse o nosso pensamento, né? O importante agora também é que, por exemplo, nas eliminatórias passadas, nós tínhamos apenas 2, 3 jogadores que jogam no exterior. Hoje nós temos 6, 7. Né? Nós temos um jogador que estreou agora no domingo, jogando pelo Atlanta, é um zagueiro de 20 anos, né? Ele estreou na equipe principal, então é um jogador que a gente está pensando não só para a Copa América, como para um amistoso que nós vamos ter antes da Copa América também. Então, são jogadores que jogam em ligas mais competitivas, né? Aqui dentro da Bolívia, a gente não tem a mesma competência, né? a mesma disputa como tem nas outras ligas. E a gente fica contente quando um jogador vai jogar fora, porque quando vem com uma intensidade a mais, vem com uma preparação física melhor do que a que nós temos aqui na Bolívia, mas, ao mesmo tempo, nós temos esse problema também de quando vamos jogar na altura, é difícil contar com esses jogadores. Aproveitar que você falou um pouquinho da Copa América, né? Falou também do amistoso que vocês vão ter logo antes. Como é que você enxerga as possibilidades da Bolívia nessa Copa América? Acredito que dentro do que podia ser o grupo, óbvio que, para quem não está sabendo, o grupo da Bolívia com Estados Unidos, Panamá e Uruguai, você já citou que o Uruguai é a melhor seleção sul-americana atualmente, né, por conta da última partida, mas acredito que os confrontos contra o Panamá e os Estados Unidos deem um pouquinho mais de esperança, né, dentro desse grupo, como se formou esse sorteio. Então, e quanto isso também interfere, ou se é o inverso, né, quanto que
o trabalho durante a eliminatória vai interferir na percepção da Copa América, ou se você acredita que uma possível classificação para o mata-mata da Copa América pode dar esse ânimo para recuperar os pontos que perderam na Bolívia nas eliminatórias. Então, o quanto essa competição agora no meio de ano é positiva para você nesse início de trabalho e como isso pode seguir depois, né? Independente da equipe, né, quando você está dirigindo um time ou aqui na seleção, quando você vai jogar, independente se você joga com Argentina, França, Espanha, Brasil, você entra em campo sempre com o pensamento de ganhar. É isso que a gente procura passar para os jogadores. Mas, ao mesmo tempo, a gente trabalha também com uma política pezinho no chão, né? Eu acredito que a gente tem jogos difíceis. Ao mesmo tempo, o primeiro jogo contra os Estados Unidos é uma pressão muito grande para eles também, porque é o primeiro jogo da Copa América. Então, já vi alguns jogos dos Estados Unidos, dá para a gente competir contra eles, né? Mesmo sendo os donos da casa, aí, os anfitriões, eu acredito que dá para a gente brigar. Contra o Uruguai também, o Uruguai tropeçou esse ano, se não me engano, contra Guatemala, perdeu 2-0, uma dessas seleções aí da América Central. Não vem jogando o mesmo futebol que jogou o ano passado, mas tem grandes jogadores, né? Nunes, Valverde. Então, ali é uma grande seleção com jogadores que jogam em grandes clubes do futebol europeu. Mesmo assim, a gente vai entrar para jogar. E contra o Panamá, no final, se a gente conseguir algum bom resultado contra os Estados Unidos no primeiro jogo, eu acredito que você não tem obrigação de ganhar, mas você tem que fazer de tudo para conseguir a vitória, já que, na minha opinião, não é que a seleção mais fraca, mas dá para a gente bater de frente com eles também. Esse é o confronto que vai estar um olhando no espelho, né? Porque acredita que da mesma forma que você pensa assim, o pessoal do Panamá também está pensando assim, ó, se a gente conseguir aprontar... Isso aí. Lembrando que ano passado o Panamá eliminou os Estados Unidos na Copa Ouro na semifinal, né? O Panamá foi vice-campeão na Copa Ouro, tirando os Estados Unidos. Então vai ter esse mesmo aspecto, acho que para os dois lados. Você falou do Uruguai, o Uruguai nesse ano empatou com o País Basco e perdeu para a Costa do Marfim. Foram esses os duelos da seleção uruguaia nesse ano que ainda não venceu. E, Zago, uma coisa que me chamou muito a atenção é que você falou desse amistoso, é um amistoso contra o México e ele está programado para o dia 31, né, de maio, ou seja, não é antes da data FIFA oficialmente, e você vai ter ali 15 dias, né, entre o amistoso e o começo da Copa América, propriamente dito. Eu queria saber como que está o seu pensamento nessa preparação, né? Você tem até o dia 12, se eu não estou enganado, para mandar a lista final para a Conmebol, né? Como que vai ser isso? Você vai convocar mais atletas que a lista para você passar esse tempo que acredito que vai ser de treinos, né, analisando para fazer um corte, né? Qual que foi a sacada de fazer esse amistoso antes, né, puxar para antes, porque, por exemplo, o Brasil vai fazer os amistosos ali dia 8 e dia 12, né, vai ser mais em cima, né, contra México e Estados Unidos. Qual que foi a ideia dessa preparação de vocês, tendo mais tempo para treinar do que amistosos propriamente dito? E contra o México também, a gente não vai contar com os jogadores do The Strongest e do Always, né, porque eles vão jogar a Libertadores no dia 29, então a gente vai ter os jogadores do Bolívar, jogadores que jogam no exterior e outros jogadores aqui da Liga. Então vão ser praticamente duas convocações, uma para o jogo contra o México e a outra para a Copa América, no qual nós temos programado também mais 2 amistosos, contra a Colômbia, dia 15 de junho, e contra o Equador, dia 11 ou 12 de junho também, entendeu? Então a gente tem mais 2 amistosos aí antes da Copa América. Foi o que nós conseguimos, né? Não é bom você jogar 2 amistosos aí em 4 ou 5 dias, mas eu acho importante a gente jogar esses amistosos até como, né, para ter uma base do que vai ser a Copa América. Vamos jogar contra equipes que vamos enfrentar aí depois nas eliminatórias, que é o caso da Colômbia e do Equador. Então, a gente fez uma programação, né, para o jogo contra o México, aí a gente nós vamos voltar para cá, aí nós vamos ficar 8 dias treinando aqui em Santa Cruz, né, e aí no dia 8 a gente embarca de novo para Filadélfia, se eu não me engano, que vai ser o jogo contra o Equador.
a gente embarca e aí já fica direto até na Copa América. Então, assim, vão ser 2 jogos importantes, no qual também a gente, para analisar um ou outro jogador, eu acho que você vê mesmo os jogadores quando você tem jogos, e principalmente jogando contra grandes seleções, que é o Equador e a Colômbia, que são candidatos aí à próxima Copa do Mundo. Outro assunto, né, aproveitando que você pegou esse trabalho depois da 4ª rodada só das eliminatórias, desde que eu me entendo, pelo menos, que eu lembro de começar a acompanhar futebol e ter mais atenção a outros times, outras seleções além do clube que eu torço, o Marcelo Moreno sempre foi o camisa 9 da seleção da Bolívia, quando não era o camisa 9 de algum time aqui no Brasil. Qual é a influência dessa despedida dele, né? Se isso, taticamente falando, dentro de campo falando, até para as expectativas da Bolívia dentro da Copa América, e se você acha que dava para ter segurado ele mais um pouquinho ali, para ele tentar levar ele para os Estados Unidos também. Foi uma decisão pessoal, né, do Marcelo. Então, eu acabei conversando com ele para ele prolongar um pouco mais, mas, infelizmente, isso não aconteceu. Deixa um vazio muito grande, porque nós não temos um jogador à altura dele, né, que é um jogador que, queira ou não queira, fez a diferença para a Bolívia até hoje, mesmo não tendo disputado uma Copa do Mundo. Então, nós estamos procurando preparar alguns jogadores jovens aí, que estiveram conosco também no pré-olímpico. Um joga no Santos, que estreou domingo retrasado, que é o Monteiro. Tem um outro que está jogando aqui no Always, que é o Brecen, que são jogadores de 20, 21 anos. Temos o Algaranhas, que já é um jogador um pouco mais experiente, que está jogando no Bolívar, que está fazendo gols também esse ano. Então, assim, a gente vem procurando preparar o mais rápido possível um jogador que saiba fazer gols, né? Porque não é fácil você encontrar esse jogador, não só aqui na Bolívia, como no futebol mundial também. Então, a gente vem procurando preparar, a gente vem procurando, quando a gente se reúne, treinar e tentar encontrar um outro Marcelo Moreno aí que vai fazer a diferença para nós. O Zago, até aproveitando essa questão de jogadores, né, que o Vitor falou, jogadores que jogam no Brasil, nessa última convocação tinha 3 jogadores, vamos dizer assim, então nesse processo de naturalização, né, você tinha o Rafinha, você tinha o Acologô, que é um goleiro da Gana, e você tinha o Reynoso, que é colombiano. Eu queria saber se há essa possibilidade, né, a gente está vendo que tem alguns brasileiros, a gente tem o Bruno Sávio, a gente tem, né, outros jogadores que já passaram, já voltaram até para o Brasil, de outros jogadores que são brasileiros ou de outras nações serem naturalizados para integrar a seleção da Bolívia, se isso faz parte do planejamento de vocês, que a gente até cita aqui bastante, né, a Copa Africana de Nações é um exemplo disso, né, quantas seleções que a gente viu que tem isso, né, e também essa questão de diáspora, né, aproveitando que você tem o exemplo da CAN, né, a gente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma comunidade boliviana muito forte, né, especialmente em São Paulo. Se existe isso no projeto de vocês, de ir ali ver se tem alguém que pode integrar a seleção boliviana, né, se vocês podem trazer para a seleção, se isso faz parte do plano de vocês, se tem mais jogadores assim que jogam na Bolívia que possam entregar a La Verde no futuro. Bom, fora, a gente tem um espião que roda, que procura aí em todos os países, entendeu? Ver se a gente encontra mais jogadores bolivianos, né? Principalmente por Instagram, Twitter, tudo tem um cara que ele está sempre no computador procurando alguns jogadores. Esse jogador que estreou domingo passado no Atlanta, ele foi descoberto assim. O que está no Barcelona, o Jaume Cuejar, ele também foi descoberto dessa maneira. Então, a gente tem um cara que trabalha aqui na federação que está sempre de olho nos bolivianos, tentando encontrar em Instagram, em tudo quanto é plataforma aí, para ver se a gente descobre mais jogadores bolivianos no exterior. E a outra que você tinha perguntado, qual foi o começo? Sim, essa questão de jogadores, né, brasileiros, se eles podem também ser esse processo de naturalização. O Sávio já está indo para o 3º ano, se eu não me engano, com mais um ano ele já poderia se naturalizar. E seria um ganho grandíssimo, né? Porque é um jogador que vem fazendo a diferença no futebol boliviano. Bruno vem jogando muito bem, ele teve
uma saída, né, para o Egito. É uma pena, né, porque, assim, se a gente pudesse contar com um jogador do nível do Bruno hoje na seleção brasileira, na seleção boliviana, nos ajudaria bastante. E teve esses, Rafinha, Acólogo, tem mais alguns jogadores naturalizados aqui que a gente está de olho também. Eu me esqueci aí dos centroavantes, a gente tem o Reynoso, que praticamente foi vice-artilheiro ano passado, que já está com uma certa idade, com 36, 37 anos, mas é um jogador que a gente também está de olho. Vamos ver a performance dele até a Copa América, o jogo contra o México, para a gente ver se a gente vai contar com ele ou não. Além disso também, essa questão do intercâmbio, né, que o Gabriel acabou de perguntar, a Bolívia, a gente sempre imagina, como você falou, ela teve uma fase muito boa, né, no início ali do século, principalmente, estando à frente de seleções como Equador, Venezuela, por uma série de motivos ela caiu também, mas você acredita que, além da própria seleção, como você enxerga que o nível da liga dentro da Bolívia esteja influenciando principalmente nesse processo de retorno, né? Porque é muito complicado a gente aqui no Brasil ter acesso aos jogos dessas ligas fora das competições internacionais, né, que os clubes atuam, mas como você acredita que em qual pé de diferença está para esses dois países, né? Tanto o Equador quanto a Venezuela? A diferença grande ainda, porque não houve um acompanhamento do que aconteceu nos outros países estruturalmente. Nós, da seleção boliviana, nós não temos uma casa ainda. Eles começaram a construir, pararam, e talvez agora vão continuar. A maioria das equipes aqui do futebol boliviano não tem centro de treinamento, não tem, às vezes, local para treinarem. As condições dadas aqui para os jogadores não são as melhores como nós vemos aí nos outros países. Os estádios também muito atrás, né? Praticamente pararam um pouco no tempo. Agora tem um programa de melhoria dos estádios, até porque vai ter a Copa Sul-Americana aqui, a final da Copa Sul-Americana o ano que vem, e não só no estádio aqui de Santa Cruz, mas como em todos os outros estádios, já tem uma verba que vai ser destinada para a melhoria dos estádios e para os gramados também. Os gramados aqui são muito ruins, então eu acredito que quando você tem um gramado bom, você pode melhorar o jogador tecnicamente, né? O futebol precisa de campo e bola, então você tem que dar um pouco mais de condições para os jogadores. E nós já temos esse programa que vão colocar em prática agora na Copa América. O Campeonato Boliviano vai parar praticamente 2 meses, junho e julho, e aí vão começar a melhoria dos gramados aqui e dos estádios também. E eu acredito que isso aí vai ajudar bastante para que a gente possa melhorar taticamente e tecnicamente também. O Zago, até para aproveitar uma questão que a gente falou de campeonato boliviano, eu queria que você falasse sobre o campeonato desse ano, né? Que tem a final aí com 2 times que são surpresas, né? 2 times mais novatos na liga, o Universitário de Tinto e também o San Antonio de Bolo Bolo. Queria que você falasse como que você viu isso, se é o que se indica algo bom, algo negativo, né? Se é algo positivo, ver novos clubes, né, se projetando, o que você espera dessa final, como que você acompanhou esse campeonato boliviano, que, né, uma zebra na final, a gente pode considerar até, né? É uma zebra aqui, né? Nem Bolívar, The Strongest, Always, Wilstermann, Aurora, né? Que são as grandes equipes aqui do futebol boliviano, chegaram, né? O Bolívar, talvez, pensando mais na Libertadores, mais no jogo do Flamengo do que no jogo contra o San Antonio, né? De Bolo Bolo. Talvez tenha ficado fora por isso, deu prioridade à Libertadores, poupou alguns jogadores de um jogo importante também, né? Que era a semifinal do campeonato boliviano, como aconteceu com o The Strongest. The Strongest conseguiu um bom resultado fora contra eu não lembro, Estudiantes ou
qual foi a equipe que jogou no meio de semana na Libertadores. E no final de semana também entrou praticamente com 7, 8 jogadores que ainda não tinham jogado muito no campeonato. Então, acabou perdendo dentro de casa, saiu atrás, empatou. No final, o de Vinto fez o gol e quase vira, e o The Strongs acabou perdendo nos pênaltis, né, que eram as duas equipes praticamente que todos, no começo do campeonato, apostariam que ia chegar à final da Copa Passenha. Então, assim, nós vamos ter uma final aí de duas equipes pequenas, né, uma praticamente que subiu ano passado, que é o San Antônio, e a outra, a Universitária, que tem já um pouco mais de história dentro do futebol boliviano. A primeira final dia 1º, né, em Cochabamba, e a segunda dia 5 em Entre Rios, que faz um calor danado lá também. Então a gente já tem as datas também e eu vou estar acompanhando os 2 jogos. Exato, só para fechar, que você falou, né, que tem até compromisso daqui a pouco, eu queria que você falasse como está a sua expectativa, como você, né, jogador que passou por vários clubes, passou pela seleção brasileira, né, tem uma trajetória como treinador, a sua expectativa, né, você já estreou, já jogou eliminatória, jogou os amistosos da FIFA Series lá na Argélia, a sua expectativa para um primeiro torneio como treinador de seleção, né, Copa América, o que significa para você, para sua carreira, como que está o seu coração, o que você sente aí nessa preparação aí nesse um mês e meio aqui, a gente tem basicamente até começar o torneio lá nos Estados Unidos? Cara, e a próxima Copa América, eu acredito que vai ser, assim, a gente pode até dizer um mini mundial, né, que vão ter 6 equipes aí da CONCACAF. Então vai ser diferente das outras Copa América, né? A gente vai ter 16 equipes, divididas em 4 grupos, classificam os 2 primeiros, como acontece na Copa do Mundo, nos Estados Unidos, onde vai ser a próxima Copa do Mundo também, né, que é Canadá, Estados Unidos e México. Então, assim, eu ansioso, orgulhoso, né, primeiro em participar de uma competição tão importante. Eu estive em Miami em dezembro, no sorteio, e já foi uma organização impressionante. Foi um evento, não lembro de ter participado de um evento como aquele da Copa América, os caras fizeram. E, assim, ansioso demais para essa primeira competição como treinador de uma seleção e esperando ir o mais longe possível dentro dessa competição. Perfeito, Zago. A gente agradece demais aqui o bate-papo, a gente vai liberar você, que você vai, como rotina de treinador, tem jogo para acompanhar, né? Você passou para a gente. A gente agradece muito, a gente deseja sucesso para você na seleção boliviana, a gente agradece pela conversa aqui no Conte Verde. E a gente está de porta aberta, quando você quiser passar e dar um recado para o pessoal, de conversar sobre os jogos, fica à vontade, a gente vai estar aqui acompanhando você, a seleção boliviana, ao longo desse processo na Copa América e nas eliminatórias da Copa do Mundo. Beleza, eu que agradeço a oportunidade. Beleza? Vitor, também agradecer você, nosso amigão do Maldito Futebol Clube. Quem quiser conferir, toda sexta-feira tá no ar, lá no Spotify deles, no YouTube também. Perfeito. Obrigadão, irmão. Perfeito. Obrigado, deixei tuas palavras finais, mas agradeço pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, né? Agradecer também o tempo do Zago, um prazer enorme poder trocar um pouquinho essa ideia com ele. E a gente fica na torcida também, né? Na expectativa, não só agora por ter tido esse contato, mas também para aproveitar que é um técnico brasileiro e uma outra seleção, né? Então, a gente fica aqui na torcida para que tudo dê certo na Copa América, no restante das eliminatórias. É isso, te agradecer de novo pelo convite. Tem meu número, só me chamar que eu tô aí. Exato, e lembrando, né, tem o Zago na Copa América, Silvinho na Eurocopa e o Emerson lá na Copa da Oceania, então temos um treinador em cada seleção nessas competições que vão rolar no mês de julho. E agradeço a você que ficou aqui nesses pouco mais de 40 minutos, nesse bate-papo. Obrigadão, deixar o convite para você seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde Underline. Já tem muito conteúdo legal lá sobre essas competições, né, sobre a Copa América, a Eurocopa e Copa das Nações da Oceania, e mais curiosidade de futebol das seleções. Se inscrever aqui no Spotify e no YouTube, onde você está escutando esse podcast, deixar o like, curtir, deixar um comentário, compartilhar com seu amigo, participar da interação se você está no Spotify. E se puder nos ajudar financeiramente, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês você ajuda a gente, tá certo? Obrigadão a você que se ligou aqui. A gente aguarda no próximo podcast, talvez com mais surpresas, tá certo? Conte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até o próximo.